Menos de 20% dos professores brasileiros, veja só, menos de 20% estão satisfeitos com os salários que ganham. Isso de acordo com um novo relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, com a ONG Todos pela Educação. Essa média de satisfação é menor do que as médias da América Latina e menor também do que as médias dos quase 20 membros da OCDE pelo mundo. Então, é assunto importante, a gente tem de discutir com muita atenção, por isso chamamos para a conversa o líder de políticas públicas do Todos pela Educação, o Gabriel Correia. Gabriel, primeiro, bem-vindo, viu? Bom dia para você. Elisa, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. E obrigado pelo convite para a gente debater esse tema que, como você disse, é tão importante para a educação brasileira. Sim, é verdade. E, Gabriel, é curioso porque em todas as discussões, inclusive em corrida eleitoral, é muito comum a gente ouvir assim, tem de valorizar os professores precisam ser mais bem vistos, precisam de uma qualidade salarial. Só que na prática a gente vê que a teoria é tão longe, tão distante da realidade e que nunca condiz com aquilo que de fato eles merecem e precisam ganhar. Então eu quero te perguntar, quando a gente compara o salário dos professores, por exemplo, com outras profissões, a diferença é muito grande? A diferença aqui no Brasil do salário médio dos professores com o salário médio de outras profissões do ensino superior é bem grande, e é uma diferença grande quando a gente compara com outros países, como você bem disse, da América Latina, então vizinhos nossos, com uma realidade mais parecida, e, claro, quando a gente olha para sistemas educacionais mais desenvolvidos, dos países mais ricos, essa diferença fica ainda mais acentuada. Então é importante a gente entender que não existe educação de qualidade sem professores muito bem preparados, com boas condições de trabalho, motivados em sala de aula para fazer o seu trabalho. E claro que salário, valorização da profissão é um elemento muito importante nesse sentido. Inclusive, Gabriel, bom dia, bem-vindo aqui ao Novo Dia. Ainda agora o Evandro Cini estava repetindo uma informação que nós demos ontem aqui, mostrando a disparidade entre o salário do teto do funcionalismo público. Algumas pessoas, os professores deveriam trabalhar 10 mil anos para chegar ao salário dessa pessoa do teto do funcionalismo público, para mostrar as discrepâncias e as disparidades aqui no Brasil. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso, até que ponto isso é estrutural, até que ponto existe um desprezo dos gestores brasileiros pela educação e até que ponto isso é histórico, mas se isso é mais ou menos em determinados momentos. Eu te pergunto isso porque me parece muitas vezes que a gente não segue muito aquela linha que o Mandela sempre fala, né? Sempre falou, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo, é uma frase do Mandela, uma frase que a gente sabe que é uma máxima verdadeira, mas que aqui no Brasil a gente parece que não tem muito interesse nessa mudança estrutural do brasileiro. Luciana, bom dia. É isso mesmo. Então, o Brasil tem e viu durante a nossa história um descaso muito grande com a educação, né? Especialmente ali no século XX, o país deu muito pouca importância para a educação, conseguindo quase que universalizar o ensino, agora no finzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, tem muito dessa retórica política, especialmente em momentos de campanha, em falar de educação, em falar de valorização dos professores, mas na prática isso não é visto. E os próprios professores e professoras do Brasil percebem isso. Então, quando perguntados, por exemplo, se a sociedade brasileira valoriza a profissão docente, valoriza os professores, o percentual de professores que acredita que sim, que tem essa valorização, é muito baixa, é de 10%, como aponta o relatório da OCDE. Na média da América Latina, isso é o dobro. Na média dos países mais ricos, da OCDE, isso é o triplo, quádruplo, às vezes. Então, os professores brasileiros se sentem desvalorizados e, como você bem disse, isso é um reflexo de uma valorização ainda baixa que a sociedade brasileira dá para a educação básica, que precisa aumentar para a gente conseguir ter um país mais desenvolvido, tanto economicamente, mas também socialmente, com menos desigualdades. Gabriel, a pandemia expôs ainda mais, né, essa escassez
de medidas das autoridades, de cuidado das autoridades com os professores, porque a gente viu eles sendo colocados aí de uma hora para outra, né, em um sistema híbrido ou online em muitas escolas públicas que sequer têm ou tinham a tecnologia necessária e toda a parafernália tecnológica necessária para que essa conexão fosse feita de uma forma ali que funcionasse entre alunos e professores. Muitos voltando também às escolas ou trabalhando sem ainda estar imunizados. Isso expôs ainda mais que, olha, o professor é importante, né, no dia do professor, mas os governantes ainda os olham com bastante desprezo? Perfeito, Evandro. Então, isso aconteceu com a educação como um todo. Ela nitidamente, em âmbito mais geral, ficou em segundo plano no Brasil, né? Então, pouco se falava do efeito da pandemia e desse prolongado fechamento de escolas nos alunos, nos profissionais da educação. E falando especificamente das professoras e dos professores brasileiros, eles foram deixados ao acaso, com muito trabalho a ser feito, numa nova realidade que é remota, que a maioria deles não estava, inclusive, acostumado e se sentia preparado para trabalhar dessa forma, e com impactos imensos na saúde mental deles e nas possibilidades, nas condições de trabalho. Então, concordo, isso é algo que o Brasil ainda vai sentir os efeitos nos próximos meses, especialmente nos próximos anos, que é esse descaso que a gente veio vendo de forma mais geral. É claro que isso tem exceções no Brasil, isso vale destacar, mas que a gente deu para a educação durante a pandemia de não ter apostado tanto ou mais em boas estratégias de ensino remoto, garantido conectividade para alunos e professores, apoiado mais os professores durante a pandemia e ter focado mais, enquanto a pandemia estava realmente em momentos críticos, de preparar as escolas para um retorno assim que fosse possível. Isso, infelizmente, não foi feito. A gente está colhendo os efeitos disso nesse momento, mas, infelizmente, ainda vai colher por alguns meses e anos. Gabriel, a gente abriu esse nosso assunto aqui com você falando que menos de 20% dos professores brasileiros estão insatisfeitos com o salário que ganham. E aí é possível que alguém assistindo e ouvindo isso tenha pensado, mas isso é óbvio, quem é que está satisfeito com o seu próprio salário? É lógico que os professores vão reclamar, todo mundo quer um aumento, coisa e tal. Então, levando em conta isso e levando em conta também aqui um relato pessoal, um dia vendo uma manifestação aqui na Paulista, muitos anos atrás, manifestação de professores que traziam seus cartazes pedindo várias questões, entre elas uma melhora no salário. E uma pessoa passando pela rua disse o seguinte, assim, nossa, os professores nunca estão satisfeitos, né? Toda semana querem reclamar alguma coisa. Eu fiquei pensando assim, puxa vida, como é que a gente pode falar com tanta propriedade de um ambiente que muitas vezes a gente não faz parte, de um professor que tem de fazer outros trabalhos, dar aula na escola pública e outros trabalhos para conseguir aumentar esse orçamento. Então, nos conte, por favor, qual é a realidade salarial de um professor e em qual esfera da educação o professor ainda é mais desprovido de salário? É numa creche? É no ensino fundamental? É no ensino médio? Elisa, isso é visto em todas as etapas da educação básica e eu afirmo que quem tem colocações como essa de os professores só reclamam, estão reclamando sem razão, não conhecem a realidade de uma escola pública e não conhecem os desafios que essas profissionais e esses profissionais têm no dia a dia escolar, que é muito desafiador. Mas, especialmente quando a gente olha para as regiões metropolitanas, para as capitais dos estados brasileiros, aí a gente vê a maior discrepância salarial entre o que ganha um professor e o que ganha outros profissionais do ensino superior. E aí o que eu quero reforçar aqui, que não é uma questão apenas de reclamação dos professores. Quando a gente compara com outros países do mundo, a gente vê como essa valorização aqui no Brasil é menor. Gabriel Correa, que é líder de políticas públicas, a Todos pela Educação, muito obrigado por participar, por trazer esse debate para a gente aqui no Novo Dia. É muito bom falar sobre esses assuntos. Evandro, obrigado, bom dia a todos. Eu fico à disposição para conversarmos mais sobre a educação brasileira. Um abraço. Obrigada.